Uhum. Podemos começar então, Lucinha? 1, 2, 3 e já! Finalmente! Uhul. Querida, obrigado por... Eu te agradeço, me perdoa tantos bolos, mas o importante é que a gente está aqui hoje juntos, vamos verdade, curtir. mas é uma honra pra mim estar Obrigada, de frente querida. com uma grande atriz da nossa TV brasileira. Obrigada, querido. Lucinha, eu queria que você começasse nos contando como surgiu o seu interesse pela carreira artística. Eu tenho uma casa minha família muito musical, muito palhaça, muito engraçada, muito feliz. Eu acho que começou dentro da minha casa, brincando de circo com os meus pais, com os meus irmãos. Um dia, a música sempre foi muito importante para mim. Eu namorei o Ivan, que veio a se chamar Ivan Lins. Eu tinha 15 anos quando nós começamos a namorar e nós fazíamos parte. Ele me levou para conhecer um grupo de pessoas que se reunia, cada um mostrava o seu trabalho. Isso mais tarde veio a se chamar MAU, Movimento Artístico Universitário, do qual eu fiz parte. Os festivais era a grande meta de todos nós, entrar no festival, sobressair de alguma maneira através da música. Eu comecei a trabalhar com a minha voz, publicidade, jingles, locução, dublagem e tal. E como eu sempre fui muito bonitinha, com cabelo bonitinho, vieram os anúncios de televisão. Eu comecei a entrar como atriz sem saber se eu tinha realmente essa possibilidade. As coisas foram um pouco acontecendo na minha vida. E eu tive sorte de estar atenta e alerta. E simplesmente sair fazendo. Eu tive boas oportunidades, mas eu briguei muito para me manter nas oportunidades que eu tive. Você tocou no Grupo MAU. Eu gostaria de saber que lembranças você tem do Grupo MAU, que é Movimento Artístico Universitário, que você formou durante a sua vida universitária. Não, eu não era universitária. Ah, você não era universitária? Não, eu era mascote do time. Eu tinha 16 anos. Ah, sim. 17 anos. Eu me casei entendi. com 18. Mas eu fiz parte dessa loucura toda. Eu ia fazer medicina, acabei não fazendo, e esse lado artístico veio acontecer na minha vida, principalmente por causa do MAU, Movimento Artístico Universitário, da qual eu era mascote. Então, quando você estava no MAU, você ainda não era universitária? Não, eu não fiz universidade nenhuma. Ah, entendi. Acabei não fazendo. Aos 19 eu era mãe de 2. Um que saiu do meu corpo, um que a vida me deu. Que bacana. E como foi a emoção ao vencer o festival MPB Shell de 81? Foi uma famosa zebra de festival, né? Foi considerada uma das maiores vaias na história dos festivais, que eu não desejo a ninguém. É bastante triste, é muito desagradável, é uma rejeição muito grande, que você fica... o som da vaia, que dizem que foi 13 minutos, 15 minutos, eu não me lembro mais, ficou dentro da minha cabeça um zumbido durante uns 2 ou 3 dias, eu não conseguia dormir. Mas eu ali já estava botando as manguinhas de fora. Eu fui cantar nesse festival para ajudar um amigo, que era o Jerônimo Jardim, meu amigo querido. E as coisas foram acontecendo, e eu cheguei à final, e eu acabei ganhando. Eu já estava ensaiando um espetáculo que veio a se chamar Sempre, Sempre Mais, e eu tive, à custa da vaia e de ganhar o festival, que eu também ganhei melhor intérprete, eu tive todas as portas de comunicação desse país abertas de curiosidade. Como é que estaria a pobre da desgraçada, da vaiada, da Lucinha Lins? E eu dizia, olha, eu estou bem, estou feliz com esse prêmio, que loucura e tal, mas eu estou ensaiando um espetáculo que estreou 3 meses depois, eu já estava ensaiando. E aí eu acho que eu posso dizer que eu fui a única artista nesse país que teve a maior mídia em cima do que eu poderia estar fazendo, gratuita. Quando eu estreiei 3, 4 meses depois do Sempre, Sempre Mais, todo mundo queria saber o que era aquilo. Graças a Deus era muito bom e eu estou aqui até hoje. Bacana. Sua carreira na TV começou... Não, mas... Como foi essa primeira experiência na teledramaturgia brasileira? Foi péssima para mim. Eu era uma mulher bonitinha que não sabia nem andar, nem falar e que estava enfeitando o vídeo. Mas eu tinha ótimos professores já à minha volta e uma paciência começando a acontecer na minha vida. Eu acho que o grande barato que aconteceu depois disso veio a se chamar Rabo de... Aí veio Sempre, Sempre Mais, as coisas de palco e tal. Acho que o momento que eu disse, ok, eu tenho possibilidades de ser uma atriz, que até então eu achava que eu não sabia se era isso que eu queria, foi quando Walter Avancini cismou comigo e me chamou para fazer Rabo de Saia. A gente chegou no
falar dele. No ano seguinte, 1981, você fez também uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a TV Globo produziu, interpretando a Rapunzel. Houve alguma dificuldade em interpretar uma clássica personagem das histórias infantis? Não, foi uma delícia. A minha alegria era maior do que talvez a minha possibilidade de talento. Tinha música para cantar, que eu podia dominar muito bem, e a emoção de estar ao lado de Dona Zilka Salaverry, que foi uma das personagens importantes, das atrizes importantes da minha vida de criança, porque ela fazia parte de uma coisa chamada Véspera ao Troll, que era ao vivo, todo domingo na TV Tupi, e de repente ela era a vovó Benta dos meus filhos, a minha bruxa da minha infância, a minha tartaruga, a minha princesa, era a vovó Benta dos meus filhos, e era a vovó Benta da Rapunzel, que era a personagem que eu estava fazendo. A emoção foi muito grande. Assim a gente pode dizer que então a Zilka foi a sua referência nesse início de carreira, ou não? Não, ela era uma ídola, um ídolo na minha vida. Legal. Foi um privilégio estar ao lado dessa mulher. E que experiências você adquiriu como atriz ao ser dirigida pelo saudoso Avancini na minissérie Rabo de Saia, que a TV Globo produziu em 1984, e também como foi receber o prêmio APCA de Atriz Revelação que esse trabalho lhe rendeu? Foi uma loucura do Avancini. Quando eu um dia disse para ele, por que eu? Eu posso estragar o seu trabalho. Você está me colocando ao lado de pessoas, Dina Sfati, Neila Torraca, gente muito pesada, muito boa já. Eu não sou essa pessoa. Ele me disse, raramente eu me engano, mas ninguém estraga o meu trabalho. Se por acaso eu estiver enganado, eu mato a sua personagem e tiro você da trama. Mas eu tenho certeza, porque eu vejo em você uma gana, uma raça, uma vontade de fazer, que eu não estou enganado. Eu aprendi com Walter Avancini o que eu uso até hoje. Foi ele quem realmente abriu as portas da minha alma, do meu coração, para eu ter em mim a crença de que eu poderia ser uma atriz. Bacana. E como surgiu o convite para você interpretar a Mocinha na novela Roque Santeiro, que agora está sendo reprisada, no canal Viva, e que foi produzida pela TV Globo em 1985? Exatamente à custa desse trabalho, Rabo de Saia, que me deu o prêmio de revelação de atriz pela PCA de São Paulo, que foi tudo uma grande surpresa. Dali em diante eu passei a ser vista como uma atriz. E aí veio outro privilégio na minha vida, outro grande desafio, e ao lado de grandes professores, fazer Mocinha, a filha de Seu Flor e Dona Pombinha, nada mais, nada menos do que Ari Fontoura e Dona Heloísa Mafalda. Eu tive uma escola, na prática, eu dei a minha cara a tapa, não tenha dúvida. Não pense que eu tinha noção de que eu estava sendo corajosa. Eu tinha noção de que eu não podia perder essa oportunidade. E aí eu me lembro do grande querido Avancini, que dizia para mim, você tem uma gana, uma vontade de querer, de chegar lá, que eu tenho certeza que eu não estou enganado. Agora, com quase 40 anos de carreira, mais uma vez eu serei sempre agradecida a Avancini e dizer, obrigada querido, você tinha razão. Durante a novela Roque Santeiro, houve uma briga nos bastidores da novela envolvendo os autores Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Como vocês do elenco se posicionaram diante dessa desavença dos respectivos autores? Olha, isso foi chegando pra gente, a gente foi ficando meio surpreso. E ao mesmo tempo você tinha 40 cenas para gravar num dia. Você não tem tempo de discutir. Além disso, você está ali para aprender o seu texto, obedecer e gravar. Foi complicado, foi difícil, foi constrangedor. Mas nós não podíamos nos meter nisso. Por mais que a gente conversasse entre nós, não nos dizia respeito. Foi, no mínimo, constrangedor. E o que você destacaria pra gente da sua carreira como cantora? Há muita coisa. Eu não posso esquecer o festival. Para mim, a primeira vez que eu me apresentei em festivais foi no Caio Martins, em Niterói. Depois, eu tinha 17 anos. Em seguida, eu fui cantar no Festival Universitário da Canção, em pleno Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu tinha 17 anos. Ali eu ganhei prêmios, eu tirei melhor intérprete, eu apareci, já era uma coisa muito diferenciada. Eu achava que as pessoas estavam malucas, eu achava aquilo tudo um grande exagero. Eu tenho momentos inesquecíveis, meu Deus, eu não posso enumerar todos eles. Cada momento tem o seu valor extraordinário.
E como foi trabalhar com o nosso querido e competente Lauro César Muniz na novela de sucesso Salvador da Pátria, que a TV Globo produziu em 1989, onde você interpretou a personagem Ângela? Ângela era uma mulher que tinha um lado meio burro. Eu tinha problemas graves com ela, porque ela tinha um lado, não sei se burro, talvez ela tivesse um lado muito ingênuo. Eu tive problemas com essa personagem, foi um desafio maravilhoso. Eu vou agradecer ao Lauro pro resto da vida de ter me dado uma personagem onde eu tinha que brigar comigo mesma para interpretá-la, porque eu discordava dela. Isso foi uma escola maravilhosa para mim. Legal. Em 1991, você atuou na novela O Dono do Mundo, que a TV Globo produziu, que era uma trama que incentivou discussões sobre ética. Como você vê o papel da telenovela como formadora de opiniões? Muito sério, muito sério. O Dono do Mundo foi uma participação rápida, pequena, boa, bonita, gostei muito de ter feito. Engraçado que naquela época eu estava trabalhando com Fagundes na TV Cultura de São Paulo, fazendo o papel de irmã dele, no Mundo da Lua. E de repente ele era meu amante no Dono do Mundo e estava engraçada a situação, a gente ria, né? Da situação tão diferenciada de um trabalho para o outro ao mesmo tempo acontecendo. Você falou de quê? Perdão. Como você vê o papel da telenovela como formadora de opiniões? Eu acho uma responsabilidade muito grande, é cultural a parte de teledramaturgia no nosso país, faz parte da cultura desse país. As pessoas gostam do surreal, gostam da realidade. Eu acho que os valores estão sendo mostrados de forma um pouco equivocada. Eu discordo de muita coisa que é visto na teledramaturgia hoje no nosso país. Eu acho que informa errado. Não vou citar a cena aqui e acolá, até por uma questão de ética, mas eu não adoro, não. Ou seja, uma faca de dois gumes, né? Acho que tem de tudo, acho que tem de tudo. Em Despedida de Solteiro, que a TV Globo produziu em 1992, você interpretou a personagem Marta, que abandonava o filho para assumir os negócios deixados pelo seu irmão Pascoal, Eduardo Galvão. Como você trabalhou o perfil psicológico dessa personagem? Não era tão simples. Ela era uma pessoa do interior, ela engravida de uma pessoa que é um grande vilão, e ela não pode mostrar que ela teve filho daquele homem. Ela era uma mãe solteira, isso era muito grave. Mas ela sabe como proteger esse filho, deixando ele aos cuidados de alguém que ela respeita, que ela sabe que vai criar bem, que estará sempre sob a asa dela, digamos assim. O que mais que você perguntou? Como você trabalhou o perfil psicológico. Eu acho que você já respondeu acho que de uma sim. certa forma. Né? Então, acho que é por aí. E que lembrança, uma das personagens marcantes que você interpretou foi a Estela, na novela Viagem, né, da TV Globo em 1994. Eu gostaria de saber como foi a experiência em trabalhar com uma experiente autora como a Ivani Ribeiro, e como era a sua relação com ela. Bom, Ivani Ribeiro, eu tive o privilégio de fazer parte nesse país, porque eu tinha uma relação. Essa novela tem um lado psicografado, eu não sei se as pessoas sabem disso. É complicado, é outra esfera, é outro patamar. Aconteceram coisas inexplicáveis nessa novela que mexeu com todos nós. Ela tinha um astral diferente, ela tinha uma energia muito especial. A minha personagem tinha uma telepatia com a irmã, que era feita pela Cristiane Torlone. Elas se entendiam pelo coração, elas tinham uma coisa, uma ligação, elas sentiam uma sentia o que a outra sentia. E aconteceram momentos, eu e a Cristiane fizemos uma química maravilhosa, e aconteceram cenas que nós simplesmente inventávamos o texto, digamos que tivesse meia página. Essa cena podia se transformar em uma página e meia, porque nós simplesmente saíamos falando, e lá pelas tantas o diretor dizia assim: posso cortar? Aconteceram coisas incríveis nessa novela e ela é muito especial na minha vida, no meu coração. Eu tenho paixão por esse trabalho. Eu até entrevistei a Denise Del Vecchio recentemente, que também estava no elenco, né? E ela disse que a Ivani Ribeiro já estava debilitada, então quase vocês não se viam, né? Não, nunca vimos. Tudo era através do Wolf Maia, que foi o grande mentor disso tudo. Sim. Então vocês não teve uma relação mais íntima com a autora, né? Ok. Sua estreia no cinema ocorreu no filme Saltimbancos Trapalhões, em 1981, que foi um sucesso absoluto de bilheteria. Que avaliação você faz de sua carreira cinematográfica?
Na verdade, a minha estreia no cinema aconteceu com Walter Hugo Cury, anos antes disso, um filme chamado Amor Voraz, que eu tinha uma participação ao lado de Vera Fischer. Esse filme não fez sucesso. Mas ali eu comecei a ter uma ideia. O convite Saltimbancos Trapalhões é o máximo. Era um musical, músicas de Chico, o filme era deslumbrante. Eu simplesmente fui para Hollywood gravar dentro da Universal Pictures. Meu Deus do céu, eu não tenho ideia do que eu estava fazendo. Bastante principiante. Tenho uma ternura por esse trabalho. Quando eu vejo, eu digo, meu Deus, como eu era ruim. E como eu consegui ser a mocinha. Eu tenho uma ternura muito especial por isso. Abriu as portas do mundo infantil da minha vida. Eu fiz depois muita peça infantil nesse país. Eu tenho uma legião de adultos que tem guardado no coração, na memória afetiva, a Karina dos Saltimbancos Trapalhões. Bacana. Na novela As Pupilas do Senhor Reitor, produzida pelo SBT em 94, você interpretou a cantora Magali do Porto. Foi uma personagem deliciosa, né, Lucinha? Deliciosa. Como na vida real você também é cantora, além de fascinante, então foi uma combinação perfeita esse tipo de personagem, né? Como foi? Foi um susto, porque eu fui chamada para fazer essa participação e eu trabalhei, acredito que uma semana, não foi mais do que isso. E eu estava muito bronzeada do sol do Rio de Janeiro. Então nós brincamos que Magali do Porto, como ela morava no Porto, ela era do Porto, ela andava muito à beira-mar, porque as pessoas daquela época seriam muito brancas, eu estava um pouco bronzeada. Foi delicioso fazer isso, com exceção do peso das perucas. Eu usava 4, 5 perucas, fazia uma cabeça enorme, e eu tive o prazer de cantar Mouraria, que é uma das músicas da minha infância. Bacana. Além de As Pupilas do Senhor Reitor, você ainda atuou nas novelas Sangue do Meu Sangue, em 95, e Esmeralda, em 2004, todas produzidas pelo SBT. Como você define sua trajetória na teledramaturgia da emissora? Muito bem, olha, são filosofias diferentes. Eu me sinto muito privilegiada, porque eu já trabalhei muito na Globo, eu trabalhei no SBT, há pouco tempo para cá eu estou na Record. Esse picadeiro de filosofias de trabalho diferentes me fazem crescer, me fazem aprender muito. Eu tive muita sorte até hoje, tudo que eu fiz em teledramaturgia na televisão foi muito bom. Em agosto de 1984, você fez um ensaio sensual para a revista Playboy, e daí eu gostaria de saber por que você se inspirou na Marilyn Monroe para fazer o ensaio. Durante uns 3 ou 4 anos, eu tive uma cantada da Playboy. Eu dizia assim, não tem nada a ver comigo e tal. Um dia, lendo uma revista, eu descobri que aquela revista que lançou a famosa foto do calendário Marilyn Monroe e tal, foi em 1953, que foi o ano que eu nasci. E ela é MM e eu sou LL. E ali eu fiz uma coisa engraçada na minha cabeça. E eu falei com meu marido, eu disse, olha, se algum dia a Playboy me chamar de novo, eu vou perguntar se eles fariam o que mais uma pessoa, porque todo mundo adora fazer Marilyn Monroe, e já tinha saído Playboys com ensaios de Marilyn Monroe. E isso aconteceu. E eu disse, olha, eu tive um gancho engraçado e tal. Eles gostaram da minha ideia, e aí nós trabalhamos numa coisa que eram 2 mulheres, né? Aí eu fui trabalhar em cima de fotos dela que ainda não tinham sido mostradas, apesar da foto do calendário ter que fazer parte disso, que eu adorei e tal. E aí eu virei, com a minha proposta, a minha ideia que eles gostaram, eu virei a edição de agosto, que é a data bacana da revista, do aniversário da revista, e eu fui a Miss Agosto, 84, é isso? 84. 84, que foi o maior barato, adorei Legal. ter feito. Como você lida com o sucesso e com as críticas? No dia a dia, algumas você fica chateado, mas o que a gente quer é que as pessoas gostem da gente, do que você está fazendo. Algumas são construtivas, algumas são grosseiras. Ser criticado tem o seu lado bom, de crescer, e tem o seu lado que magoa, que ofende. Tem que saber lidar com isso e faz parte da minha carreira. Você também fez parte do elenco de Malhação, na temporada de 97, produzida pela TV Globo. Daí nós gostaríamos de saber como... Eu sempre fico muito nervosa numa estreia. Malhação foi uma delícia, mas ele me assustou muito, porque tinha uma coisa muito erótica nesses episódios. Eu não conseguiria ter feito o que eu fiz. Bacana. E como foi repetir a dobradinha com a atriz Fernanda Rodrigues como mãe e filha na novela Corpo Dourado, já que vocês fizeram em A Viagem também, mãe e filha? Foi uma
delícia a gente, só de olhar. O engraçado é que eu tenho uma filha chamada Beatriz na vida real. E durante muito tempo, a custa até dela ter sido minha filha 2 vezes, tem gente que acha que a minha filha Beatriz é a Fernanda Rodrigues, porque a personagem se chamava de Beatriz. Isso gerou uma certa confusão. Foi um privilégio acompanhar essa menina que vira mulher, que agora é mãe, essa atriz crescendo, e com quem eu já tive o prazer de contracenar, é uma coisa linda. Junto com seu marido, o ator Cláudio Tovar, você produziu e atuou em diversos espetáculos de grande sucesso. Quais foram os espetáculos que mais te marcou? Eu acho que o mais marcante é exatamente o Sempre, Sempre Mais, que é o start de tudo isso. Isso aconteceu, estreou em 82, um elenco de 2, eu e ele, e daí nasceu o nosso amor, a nossa paixão, e lá se vão 28 anos. Casados. Em Estrela Guia, você interpretou a divertida perua Lucrécia. Gente, ele pegou uma por uma. Que vivia... Já tá acabando, Lucia. Que vivia aprontando diversas tramóias para conseguir dinheiro e tal. Como foi contracenar com a magnífica atriz Rosa Maria Murtinho, que era sua parceira na novela? Rosinha é um tesão de pessoa. É uma das mulheres... Eu posso dizer que eu conheço algumas pessoas interessantes na minha vida. Rosa Maria Murtinho é uma delas. Ela é inteligente, ela é apaixonada por cinema. Bater papo com ela é uma alegria, ela é uma doida maravilhosa. E nós nos divertimos demais fazendo as colegas e somos amigas, à custa desse trabalho nós viramos amigas de verdade. Legal. Até então, sua última novela na TV Globo foi Chocolate com Pimenta. O que te motivou a trocar de emissora? Isso não é um motivo, isso é um convite, isso é trabalho como qualquer outro. O que as pessoas não sabem é que eu jamais fui contratada de emissora nenhuma na minha vida. E isso acontece com a maioria dos atores. Eu sempre fiz trabalhos, contratos chamado obra certa. Acabou, você está na rua. E eu estava sem trabalho e a Record me convidou para fazer Vidas Opostas. Quando estava na reta final desse contrato, por esse trabalho, a Record sentou comigo e disse assim, não, a gente não quer perder você. Pela primeira vez na minha vida eu me dei o direito e pensei muito em assinar um contrato longo. Eu estou no meu 3º trabalho na Record, muito feliz com o que está acontecendo comigo aqui dentro. Trabalho é trabalho em qualquer emissora e tomara que nasçam outras, para que existam sempre portas abertas para todos nós. Bacana. Na Rede Record, então, você atuou nas novelas Tiro e Queda, em 99, Vidas Opostas, em 2006, Chamas da Vida, em 2008 e agora está em Vidas em Jogo, de 2011. Qual a importância que esses trabalhos na emissora, aqui na Record, têm na sua carreira? Todos. Eu tenho o privilégio de estar aqui a 3 novelas e personagens completamente diferentes. O picadeiro que isso está dando, eu tenho mais 5 minutos, tá? O picadeiro que isso me dá e o meu crescimento é maravilhoso. Inclusive, uma das personagens que eu mais gostei foi a Vilma, de Vidas, Chamas da Vida. Foi mais demais. Uma vez agora, Cristiane Friedman, que me deu uma grande vilã psicopata em Chamas da Vida, e agora me dá uma mulher humilde, simples, pobre, submissa, com problemas gravíssimos, são dramas completamente diferentes. Mas qual foi sua fonte de inspiração para interpretar essa adorável vilã que foi a Vilma? Não sei. Fonte de inspiração? Não sei. A gente tem que fazer, vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Né? Atualmente você vem dando um show de interpretação, até comentei com você por telefone, né, com a Zizi da novela Vidas em Jogo. Eu queria que você falasse das suas expectativas dessa nova personagem e também como está sendo trabalhar de novo com a Cris Friedman. Como eu falei já, a Cris é um privilégio na minha vida e me presenteia mais uma vez. Essa mulher, eu acho que a Zizi é uma personagem que nós conhecemos. Eu não posso... Eu estou muito concentrada nela, porque ela é muito real. Essa mulher existe, nós conhecemos, e os problemas que ela enfrenta são problemas que mulheres como a Zizi enfrentam. Eu preciso estar muito atenta para passar a credibilidade que essa personagem exige diante do grande público, diante do tipo de problema que ela tem e do tipo de apoio e de ajuda que ela precisará ter. Como está sendo concorrer com o seu próprio filho, que é o protagonista de Amor e Revolução lá no SBT? Dá para acompanhar o trabalho dos dois? Dá. Eu vejo um pouco a minha, vejo um pouco a dele. Ele faz a mesma coisa comigo. A gente se vê. Dá para pipocar, dá pra gente se namorar, não tem problema. E que dica você deixa para quem almeja seguir carreira artística? O que é? Qual dica você deixa para quem pretende seguir carreira de ator? Querido, isso não existe. Trabalhe muito, leia muito, observe muito. Tomara que você
esteja atento às oportunidades. Não existe dica, existe oportunidade, existe criar essa meta, batalhar por isso, é uma vida de paixão, de loucura, de dor, de alegria, não sei, tá no corpo, tá na alma, tá no sangue, é uma bactéria doida que quando você tem em você, se você não conseguir, você fica triste. Para encerrar, qual é a melhor novela que você já assistiu? Sempre eu faço essa pergunta em todas as entrevistas, pode citar mais de uma? Não. Não tem Não tem. a melhor? Não existe. Não. Querida, obrigado por conceder Obrigada, essa entrevista. Imagina, querida. Agora eu vou comer. Beijo, tchau, tchau.